Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre artigo de opinião. Jéssica, minha intérprete querida, tudo bem? Bora lá para uma aula de artigo de opinião? Belezinha? Então, seguindo os nossos objetivos, né? Olha a mira. Ler e interpretar um artigo de opinião, identificando o tema e a tese do texto. Reconhecer argumentos para defender um ponto de vista, diferenciando o quê? As principais partes do artigo de opinião. E produzir parágrafos argumentativos sobre o tema. Vem cá, você já conhece o Padlet, né? Já acessou, já viu como é que é? Então, forma um grupo aí, vamos formar grupos, e o que nós vamos fazer? Olha que ideia, a gente vai fazer mapa mental, né? Faremos os mapas mentais com as principais conclusões sobre uma questão, ó. O que leva o ser humano ao atraso? Como ficar imune à ignorância? Qual é a sua opinião sobre a ignorância na sociedade? Preparado? Quero ver. Todo mundo aí? Beleza? Forma o grupo aí, responde que eu já volto. Conseguimos fazer o mapa mental? Ótimo! Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos ler um texto exatamente sobre isso. O que leva o ser humano ao atraso, como ficar imune à ignorância. Então, apresento para vocês do Correio Brasiliense, Educação Igualitária é a vacina contra a ignorância. Acompanhe a leitura. A ignorância pode e deve ser classificada como uma modalidade de doença mental. É uma das mais graves nas suas manifestações psicossociais, como atraso, falas agressivas, verborragia, violência, entre várias outras. Expande-se mundo afora como se fosse uma pandemia. Sua propagação não se dá apenas por aglomerações, mas, sobretudo, pelas tecnologias de comunicação, tais como televisão, cinema, computadores, celulares e redes sociais. Chegamos ao momento mágico da atividade 1. Estamos animados para fazer, prof? Estamos. Olha a proposição A. Pelo título do artigo de opinião, já podemos saber a temática? Que tema será discutido? O que você acha? Aham, já tem uma pista. Na letra B, qual é a sua opinião sobre esse tema? O que você pensa? Você concorda com o texto lido? Então, com essa imagem do pensador aqui, para te inspirar a pensar também, faz aí que eu te aguardo aqui.
Voltei, claro que voltei. Conseguiu? Fez tudo certinho? Então, dá uma olhadinha aqui, ó, na letra A. Qual é o tema que será discutido, né? Então, pelo título aqui presente, ó, Educação Igualitária é a vacina contra a ignorância. Qual que é a dica ali? Muito bem, acertou quem respondeu a ignorância e o que mais? A necessidade de erradicá-la, ou seja, de acabar com ela definitivamente. Erradicar significa isso. Na letra B, é uma resposta pessoal, mas espera-se que todo mundo tenha consciência, né? Aqui, ó, pus uma iconografia bem legal, de que a ignorância deve ser combatida. Mas quais são os problemas que essa ignorância pode trazer? Você já pensou? Se a pessoa não se instrui, se a pessoa não lê, ela ignora os fatos que a cercam, né? Ela fica no senso comum. Tipo, sabe quando chove cai água? É o senso comum. Então eu preciso saber mais, eu preciso ter sede de leitura, preciso ter vontade de conhecimento para sair da ignorância. Ignorância é do verbo ignorar, né? A pessoa não sabe sobre aquilo. Artigo de opinião tem uma função. Qual é a função? Muito bem, acertou quem disse que é estimular justamente isso, ó, o debate, levando a sociedade a aprimorar o quê? Sobre o pensamento coletivo. Então, eu estou aqui debatendo com você que está aí me assistindo, de boas, como dizem vocês, sobre o quê? Sobre o fato da ignorância e precisamos erradicá-la. Então, o que nós temos aqui? A ponderação sobre posicionamentos distintos e, com isso, tendo esses posicionamentos distintos, favoráveis ou contrários, o que nós vamos ter? Nós podemos comentar, nós podemos analisar a opinião sobre fatos relevantes que estão em destaque, por exemplo, na mídia. Então, o artigo de opinião partilha com quem? Com a resenha crítica, o editorial também, a charge, o campo quê? Jornalístico. Você abre um jornal, você encontra todos esses gêneros e são de caráter argumentativo. Então, qual é a característica comum, né? Comentar, analisar e opinar sobre fatos e temas relevantes destacados na mídia. Por exemplo, a ignorância, como estamos aqui acompanhando na leitura. Te convido a prosseguirmos a leitura e analisarmos o texto. Vamos lá? É um tipo de morbidade cuja solução não é terapêutica medicamentosa. Requer única e exclusivamente ações preventivas coerentes com sua natureza etiológica. Já ao longo dos séculos foi identificado e produzido um sistema imunizante correlacionado. Os países que inventaram esse plano preventivo da ignorância obtiveram êxito elevado. Por isso, seus resultados são exemplos equivalentes aos testes que revelam a eficácia de uma vacina. Na atividade 2, o que nós vamos fazer? Ó? Além da iconografia aqui, ó, distanciamento social, uso de máscara, higienização das mãos com álcool gel, higienização dos materiais, dos diferentes objetos, eu tenho aqui o releia. Então, vamos identificar aqui. Ó. Está solidamente comprovado que a forma eficaz de se reduzir o impacto da ignorância é a sua prevenção. Não por outro motivo, a vacina a ser utilizada chama-se Educação Igualitária de Sociedade. Agora, relembre o conceito de tese. Qual é? Uma proposição, um ponto de vista, uma ideia. E, a partir disso, né, qual é a ideia proposta? Então, o que eu quero? Essa resposta aqui. O texto defende uma ideia? Qual é? Você concorda com ela? Faz aí que eu te aguardo aqui. É rapidinho.
voltei gabaritar contigo a atividade 2. Então, eu tenho aqui no Releia a seguinte questão. Qual é a tese? Qual é a ideia defendida? Se você concorda com ela. Então, a ideia defendida é a de que a forma eficaz de se reduzir o impacto da ignorância é qual? A prevenção. Espero que todos concordem, né, então, que a ignorância, de fato, é um problema. Lembrando a estrutura do nosso gênero textual. O que nós temos aqui de estrutura? O tema, que é a ideia defendida, né, a ideia central, o recorte do assunto. A tese, que é uma proposição, ou seja, uma ideia, um ponto de vista. E o argumento, que é a defesa da tese, a justificativa do ponto de vista. Então, quando eu pego aqui o texto, ó, do artigo de opinião, já no início, eu já percebo aqui, ó, a temática, né, a ignorância. E aí eu chego aqui, ó, na tese, e o que eu observo? A forma, né, eficaz de se reduzir o impacto da ignorância. É a prevenção, essa é a tese defendida. Então, para você agora perceber, nós estamos elencando o quê? Uma progressão textual, de maneira que eu tinha um tema, defendo uma posição e agora eu vou argumentar. Te convido a continuar a leitura. Um conceito comparativo entre a referida doença mental e a atual pandemia do coronavírus está bem claro em nosso país. Quanto mais lenta for a iniciativa de imunização populacional, mais alto será o índice de mortalidade e de sequelas provocadas pela Covid-19. É o mesmo que tem ocorrido com a pandemia da ignorância. Em grande número de países, sua prevenção é desprezada, lenta ou até mesmo ausente. Ao contrário, deveria ser respeitada como direito sagrado da humanidade. Por isso, é injusto restringi-la às elites dominantes. Com efeito, o mérito da educação igualitária e qualificada é um avanço que não pode ser negado a nenhum membro da sociedade humana. Será um horizonte capaz de unificar todas as camadas sociais e erradicar as desigualdades gigantescas que, infelizmente, caracterizam cada vez mais o nosso país. Torna-se, pois, bem claro que a ignorância é o resultado da falta de educação. Logo, quanto mais elevada a sua incidência, mais grave será a estrutura da sociedade, condenada a sobreviver à violência de toda e qualquer natureza. Na atividade 3, o que temos? Uma proposta de trabalho, olha que legal! E essa proposta está dividida em A e B. Vamos analisar. Releia, sempre retomando o texto para a gente perceber bem qual é a questão. Torna-se, pois, bem claro que a ignorância é resultado da falta de educação. Está entre aspas, né, um fragmento do nosso texto. Eu te pergunto, qual o efeito de sentido produzido por esse trecho no texto? Na letra B, você acredita que ele tem razão? Comprove, então, com um argumento. Faz aí, eu te aguardo aqui, é rapidinho.
Voltei, gabaritar contigo a questão. Então, o que eu observo aqui? Que a fala do articulista, ou seja, quem produz o artigo, demonstra nesse trecho que ignorância está ligada a quê? À falta de educação. E eu observo isso mesmo, né? Torna-se bem claro que a ignorância é o resultado da falta de educação. E faz a comparação. Quanto mais elevada a sua incidência, mais grave será a estrutura da sociedade, condenada a sobreviver à violência de toda e qualquer natureza. Na letra B, você acredita que ele tem razão? Comprove com o argumento. Então, apesar de ser uma resposta pessoal, né, ele usa esse argumento aqui, ó. Quanto mais elevada a sua incidência, mais grave será a estrutura da sociedade, condenada a sobreviver à violência de toda e qualquer natureza. Ou seja, traduzindo, trocando em miúdos, quanto menos educação, mais ignorância e violência. Vamos continuar a leitura? Então eu tenho assim, contudo, a ignorância já era reinante muito antes do início da pandemia atual do vírus. Certamente foi agravada nas suas manifestações, por mecanismos que acentuam uma modéstia mental. Assim, os países que a deixaram progredir amplamente, sem qualquer medida preventiva, pagarão um preço bem mais caro para enfrentá-lo. Em suma, a vacina contra a ignorância é a educação. Então, Dioclésio Campos Júnior, médico e professor emérito da UNB, ex-presidente da Sociedade de Pediatria, membro titular da Academia Brasileira de Pediatria, né? E ex-presidente da GPEC, autor desse texto. Quais as partes, né? Como que eu posso visualizar aqui na tela, ó, as partes de um artigo de opinião? Fiz bem colorido para você acompanhar a sequência e ver direitinho, paulatinamente, como se desenvolve isso. Na introdução, o que eu tenho que fazer? Incluir o recorte do tema, né? É a perspectiva sobre qual será apresentado. Então, o que você pode fazer? Elaborar uma pergunta é um recurso interessante. E o texto tem que responder essa pergunta. A introdução é responsável por contextualizar o tema. No desenvolvimento, as estratégias para persuadir o leitor e aceitar a tese defendida são os argumentos, como bem vimos. E a conclusão, o que eu coloco? A função de encerrar a linha de pensamento desenvolvida. Então, na minha linha de pensamento, o que eu tenho? A ignorância está ligada à falta de educação, no meu exemplo. Com isso, ó, na conclusão, eu coloquei isso também. Então, percebemos bem as partes do artigo. Hora do debate chegando. Preparados? Vamos lá. A vacina contra a ignorância e a educação. Quais são as formas de se combater a ignorância? Então, vamos formar dois grupos, né? Para a gente debater isso. O primeiro grupo, o que vai fazer? Vai construir um parágrafo argumentativo, né? Ou seja, expondo os argumentos que precisa, dizendo que a vacina contra a ignorância é a educação. E o grupo 2? O grupo 2 irá apontar para as outras formas de se combater a ignorância. O parágrafo deve ter até 5 linhas. Combinado? Ótimo! O que aprendemos? Lemos, então, e interpretamos um trecho de um artigo de opinião, verificamos como os argumentos se articulam com a tese e aprendemos elementos para a produção de um artigo de opinião. Neste vídeo, falamos sobre artigo de opinião. Espero que vocês tenham gostado e até breve.